ser instrumento do inimigo para perseguir o povo de Deus. E aqui fala da palavra do Senhor de Pedro e Tiago, que foram perseguidos pelo rei Herodes. Louvado seja Deus por fazerem a vontade do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Tiago, os dois foram pegos, né? Louvado seja Deus, Tiago e Pedro foram pegos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que fazendo passar a fio da espada Tiago e irmão de João. Louvado seja Deus. Nós sabemos que fazer a vontade do Senhor, isso enfurece muito a Satanás, né? Porque o diabo ele quer nos prender, ele quer acabar com o nosso sonho, ele quer tirar o nosso foco, ele quer tirar a nossa visão, ele não quer que eu e você se coloque diante de Deus do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Ele quer que nós sigamos de qualquer maneira na casa do Senhor, porque de qualquer maneira nós vamos estar agradando só Ele. Meu Deus! Porque Ele vai ter legalidade para fazer o que Ele quer da minha vida e da tua vida, no meio da minha família e no meio da tua família. Mas quando nós obedecemos a voz do Senhor e começamos a fazer o que Deus ordena que nós façamos, louvado seja Deus, o diabo ele vai perdendo as forças. Aleluia, meu Deus! Glória a Deus! Tiago, ele foi morto, né? A palavra de Deus diz que ele foi morto. Mas Pedro, ele estava preso. Eles estavam ali esperando passar, porque ele viu que aquilo agradava um pouco, né? Mataram um, pegaram um, acabaram com um, né? Então aquilo, alguns se alegraram, o povo se alegrou com aquilo. Então vamos esperar passar a festa, né? Dos pães asmos, vamos passar a Páscoa passar, e aí nós vamos apresentar para a festa continuar. Nós vamos pegar ele agora e nós vamos matar diante do povo. Mas Deus, louvado seja Deus, quando ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, Meu Deus! pode se levantar um rei do povo. Aleluia, meu Deus! As ferramentas do diabo tem que estar em qualquer. Glória, glória a Deus! Porque Deus ele sabe de tudo. Aleluia, Deus! Louvado seja Deus. E Deus estava de olho naquele homem. Ele era escolhido de Deus, amado do Senhor. Glória a Deus. Porém, ele estava preso. E bem preso, né? Porque a palavra de Deus diz aqui que tinha. Ele estava no cárcere. Louvado seja Deus. E os soldados estavam todos ali cercando ele. Só esperando o momento certo para ele ser espetáculo para o povo. Né? Muitos olham para mim e para você e acham que nós somos palhaços. Meu Deus! Para que esse povo está fazendo a igreja todo dia? Para que hora tanto? Meu Deus! Porque é tempo sair de casa no frio desse para ir fazer barulho para gritar na igreja. Sou doido. Mas eu quero continuar sendo doida para Jesus. Aleluia, Deus! Porque quando eu estava sendo chucuteada por Satanás lá fora, estava bom, né? Estava bom. Aí na presença do Senhor eu tenho que me acovardar, tenho que parar, tenho que Deus! Porque quando estava no mundo, não tinha frio, não tinha chuva, não tinha temporal. Meu Deus! Cascaram fora, estava no ferro, estava na bagunça, estava no churrasquinho, estava nas baladinhas. E não tinha tempo ruim. Por que que na presença do Senhor eu vou me esconder debaixo do cobertor? Meu Deus! Porque Deus chamou eu e você, louvado seja Deus, é para batalhar, é para lutar. Aleluia, meu Deus! Glória, glória a Deus! Quando eu achar que eu devo ir, ou quando eu preciso receber alguém. Eita, Deus! O Senhor quer que você esteja constantemente em oração de Aleluia, meu Deus! Porque a palavra de Deus ela é bem clara em dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Pedro ele estava lá preso, né? Ele estava preso, o povo esperando, né? Vamos festejar bastante e depois quando acabar a festa da Páscoa vamos pegar ele para a festa continuar e vamos matar ele no meio do povo. Mas Deus ele é fiel, porque Deus estava olhando para aquele homem. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se você está orando por alguém, se você colocou algo nas mãos do Senhor, você não desista de orar. Você não para de orar. Eu não sei há quanto tempo você está orando, eu não sei o que você colocou diante de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, nada que nós colocamos nas mãos do Senhor é em vão. Aleluia, meu Deus! Se perde, Glória, 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 glória a Deus! a presença de Deus. Aleluia.
Jesus. E aquele anjo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, saiu daquela prisão, tirou Pedro daquela prisão, sem que nenhum daqueles guardas o visse. Ele passou pelas portas, ele passou por todos os... Aleluia, meu Deus. Conseguiu ver ele, e o Senhor deu glória, tirou ele daquele lugar. Eu quero dizer que mais difícil que seja a tua situação, o nosso Deus, quando ele entra para resolver. Aleluia, meu Deus. No meio do caminho, nós não podemos parar no meio do caminho, porque Deus, ele não se agrada dos covardes. Ei, meu Deus. Glória, glória, glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Aí o Senhor me faz lembrar, louvado seja Deus, de uma viúva. Uma viúva que ela insistentemente ela ia até um juiz que ele não temia homem, ele não temia ninguém, ele não temia Deus. Louvado seja Deus, mas ela tinha uma causa a ser julgada. Louvado seja Deus. E ela tinha que confiar naquele homem, alguém tinha que ajudar ela. Louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que ela ia toda vez, ela ia lá e falava para ele: julga minha causa contra os meus adversários. Ei, julga minha causa. O Senhor diz esta noite que ele se levanta do trono. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus abençoe. Eu não sei a causa que você está pedindo para Deus curar. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei o que está na mão do Senhor. Mas se você colocou nas mãos de Deus, deixa o Senhor agir. Não tira das mãos do Senhor. Faça a tua parte, que é continuar orando. Não importa quantos anos esse problema está nas mãos do Senhor. Esse processo você colocou nas mãos de Deus. Mas Aleluia, Deus. o nosso Deus, ele não entra numa peleja para perder. Glória, glória a Deus. Peleja para perder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que aquela mulher, ela insistiu. Ela ia lá e ela falava para aquele juiz: julga minha causa, porque os meus filhos pessoal estão se levantando. Eu não sei o que tem se levantado dentro da tua vida. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é o gigante que tem se colocado de pé. Mas eu quero te dizer, esse gigante pode ser o maior. Pode ser o inferno inteiro de pé na tua vida. Mas o nosso Deus continua sendo maior em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus, ele quer julgar causas nessa noite. O Senhor quer julgar causas nesta noite que aos meus olhos não tem mais jeito. Você pode até ter perdido a tua esperança, mas eu quero te dizer: se você perseverar, vai ser questão de tempo para Deus te mostrar o que ele tem na tua vida. E que as tuas orações nem chegaram tão prontas no céu. Aleluia. Eu não sei, pode ser alguém da família, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser, eu não sei qual é a tua causa, mas eu sei de uma coisa: nosso Deus, ele resolve qualquer causa. Qualquer situação ele resolve. Porque a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que mesmo aquele juiz, não temendo ao homem, não temendo a Deus, louvado seja Deus, o Senhor, quando ele quer fazer, ele usa até o ímpio para fazer. Ei, meu Deus. Ele usa quem ele quer para dar a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, o segredo da minha vitória, meu irmão, da tua vitória, é perseverar em oração e em obediência ao Senhor. É vigiar e orar. Né? Louvado seja Deus, como está escrito ali: vigiar e orar. Eu falei: Jesus parece que é. Né? Porque muitas vezes nós oramos, irmãos. Nós colocamos algo nas mãos do Senhor, nós pagamos o preço. Mas muitas vezes deixamos de vigiar na presença do Senhor. E aí nós jogamos tudo fora, aquele tempo de oração, de pagos de preço, né? Aquele jejum que nós fizemos, foi tudo por água abaixo, porque não vigiou. Às vezes, num piscar de olho, acabou tudo. Aquilo que você fez, de repente, um mês, uma semana, não sei quanto tempo, um ano. Né? Aí, com atitude tua, nós acabamos com tudo. É, meu Deus. Mas o Senhor te diz esta noite, louvado seja Deus, peça que Ele vai te dar. Aleluia. Continua batendo que a porta vai se abrir. Glória a Deus. Continua perseverando que a vitória vai vir. Aleluia, Deus. Eu creio que Deus tem vitória. Eu creio, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aí diz o Senhor, a palavra de Deus: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça-te as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe: põe-te a capa e segue. Tem capa que é do Senhor Jesus, né? Que
conhecer o Albert ainda, que hoje é o pastor também, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Né? Quando eu estava lá no mundo fazendo tudo errado, tudo que não prestava, louvado seja Deus, essa mulher foi uma que andava com minha foto dentro da Bíblia. Ela andava com minha foto, pastor Albert, dentro da Bíblia dela. Aonde ela ia, a minha foto estava, tá aqui na canal de bênção na minha vida também, essa jovem. Louvado seja Deus. Foi canal de bênção na minha vida. Essas duas mulheres, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu mais precisei, quando eu achei que eu não tinha ninguém do meu lado, tinha essas duas que me deram a mão. Aleluia, meu Deus. Viu? Me ajudaram muito, muito. Hoje eu sou resposta de oração. Sou resposta de oração. Porque ninguém pagava um preço pela minha vida. E ela me conheceu quando eu estava no mundo. Quando meus filhos, que hoje com 18 anos, tá do tamanho do pai, tinham 4 anos de idade, 3 anos de idade. E ela orava pela minha vida. Né? Eu lembro que tem a pastora Tereza, né? A pastora Terezinha, e era um ponto de pregação que ela tinha na casa dela. Vou contar para os irmãos entender a importância da oração, a importância da perseverança. Quando Deus coloca algo no teu coração. Aleluia, Deus. Ela diz, não, eu não quero, eu não vou. Ai, você é muito chato, não vai para te agradar. Você pode ter certeza que uma hora Deus vai entrar no coração. Glória a Deus. Porque mais dura, mais rebelde do que eu era difícil, né? Ter outro igual. As irmãs me conheceram, elas sabiam como que eu era. Terrível, só Jesus. Mas ela sempre me chamava para ir ao ponto de pregação que eu ia. Às vezes, né, ela falava, não vou, não quero. E a mãe estava lá, vamos comigo, eu te ajudo com as crianças, vamos comigo. E eu ia com ela. Irmãos, e eu andando ali, e ela me chamou, né, várias vezes, sempre ela me chamava. Ela ia para o ponto de pregação, né, hoje a pastora tem a igreja dela, né, louvado seja Deus, mas era na casa dela também, pastor. Começou na casa dela também, era no quartinho lá, eu acho que era a sala dela, não me lembro, mas era lá, né, e eu ia lá. Lembro que a irmã Elizabeth me levava, às vezes eu ia até de bicão, porque ela ficava no meu pé, ela insistia mesmo, e eu ia, né, às vezes eu ia de bicão, mas eu ia. Louvado seja Deus, e todas as vezes que eu ia ali, eu podia ver algo diferente, né, que Deus tinha uma coisa diferente dentro daquele lugar. Irmãos, e uma das últimas vezes que eu entrei naquele ponto de pregação, louvado seja Deus, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava morava aqui na rua de baixo, né, morava numa garagem, um cômodo de garagem com os meus filhos pequenos, não conhecia o Albert ainda. Louvado seja Deus. E ali eu estava, foi uma experiência que eu tive com Deus, foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, louvado seja Deus, que mexeu comigo. Foi onde Deus entrou na minha vida. Porque eu sempre ia quando os irmãos me convidavam, eu ia na igreja do pastor Franciel, né, mas assim, eu não tinha o temor de Deus. Eu não tive ainda, não tinha até então, tive uma experiência com o Senhor, né? Eu não tinha tido uma experiência com Deus. Eu conhecia Deus e ouvi falar, né? Não tinha tido uma experiência com o Senhor ainda. E eu estava ali na minha casa numa tarde com os meus filhos, né? Tinha o culto à tarde também. E o meu filho Mike, ele passou assim começou a dar umas febres nele, meio estranha, que começou a me preocupar. E eu levava ele no médico e as febres vinham assim do nada, era uma febre altíssima. E eu não entendia aquelas febres que vinham, eu nunca contei isso, irmão. Mas Deus, ele sempre me cobrou, ele tem um momento que ele tem a hora certa de falar, né? Louvado seja Deus. E eu estava ali na minha casa preocupada, aquele dia foi uma tarde que ele passou na tarde, bem assim, com febre, e ele estava ficando muito mole, qualquer coisa, ele só queria dormir. E o Mike sempre foi muito agitado, né? O Mike subia em tudo, ele era uma bênção, né? Ele era uma bênção. Louvado seja Deus. E ele era sempre muito agitado. E de repente ele começou a ficar murchinho, ficar desanimado, só queria dormir, só com 3, 4 anos de idade. Bem murchinho e só queria dormir. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Levava no médico, examinava, não tinha nada. Levava no médico, fazia exame, nada. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E um desses dias, irmãos, eu estava muito triste, muito angustiada, me bateu uma angústia muito grande no meu coração. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ele queimando de febre, mole. Eu dava o remédio, a febre baixava, ele ficava bem, daqui a pouco a febre vinha com tudo de novo. Não era garganta, não era infecção, não era nada. Eu falei, Jesus, mas o que está acontecendo? E aí chega a nossa irmã Elaine lá em casa. Né? Ela chegou lá e falou assim, Li, vamos na igreja comigo? Vamos lá na pastora hoje comigo? Eu falei, não, filho, eu não vou não, o Mike não está bem, né? E eu vou ficar em casa. E ela ficou insistindo.
te ajudo a levar para o lutador, então. E aí fui, meio triste, meio desanimada. Aí cheguei lá, irmãos. Eu sentei lá no último banco, não sei se ela lembra. Sentava lá no fundinho que tinha uma janela assim, até o cachorrinho ficava lá de fora, né? Que ficava perto da cabeça da gente lá, que era uma beleza. E daí eu adorava ir lá, né? E a gente sentou lá no último, na última cadeira, lá no fundão. E aí, que ela gostava de fundinho, eu também, nós sentava lá no fundo. E daqui a pouco, o culto acontecendo, o louvor acontecendo, irmãos, a importância da oração, a importância de você insistir com alguma vida na presença do Senhor, tá? Então, quando a gente persevera diante de Deus, a gente vê respostas de Deus. E naquele momento, louvado seja Deus, né, o culto acontecendo, o coração muito angustiado, ele dormindo no meu colo, todo mole, ainda estava quente, louvado seja Deus. E ali, de repente, Deus tomou uma irmã, eu não lembro o nome dela. Eu sei que ela tinha um cabelão bem grande assim. E ela saiu marchando no meio da igreja. Deus usava muito ela no mistério. Dentro da igreja tem umas irmãs aqui que ia lá também, né? Louvado seja Deus. E ela começou a marchar no meio da igreja e ela foi até a mim. E ela começou ali a passar a mão no corpo dele. E ela começou a passar a mão no corpo dele e ela dizia desta forma: Deus está hoje visitando o sangue desta criança. Um culto no lar, né? Mas foi ali que Deus começou a fazer a obra. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. E eu comecei a chorar muito, irmãos. E Deus começou a falar. Ele tem tido febres altíssimas e você não tem entendido. Os cabelos dele estão começando a cair, isso está te preocupando. Meu filho, ele tinha um cabelo lisinho, né? Os dois tinham um cabelo bem lisinho. A gente passava a mão no cabelo dele assim, saía aquele estufo de cabelo na cabeça dele. Eu falei: Deus, o que está acontecendo, Jesus? Irmãos, foi muito forte o que Deus fez comigo naquela tarde. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Eu sempre louvo a Deus para a vida dessa jovem, porque ela foi canal de bênção. Se de repente ela não tivesse passado na minha casa, talvez eu não teria nem meu filho comigo. Meu Deus. Porque Deus dizia daquela forma: você ia passar um processo tão grande com essa criança que você não ia suportar. Meu Deus. E eu falei: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não era cristã ainda, viu, irmãos? Eu não estava firmada com Deus ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Deus, ele começou a falar tremendamente ao meu coração naquele lugar. Louvado seja Deus. E foi tremendo, irmãos, quando Deus terminou de usar aquela irmã para falar comigo. O Mike já acordou, o Mike já chegou em casa. Aleluia, meu Deus. Glória, glória, glória a Deus. Começou a se levantar, já começou a fazer bagunça. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus sem mesmo saber o que estava acontecendo na minha comunidade. Então, meus irmãos, quando Deus ele quer fazer algo na minha vida e na tua vida, Ele faz. Louvado seja Deus. Quando Ele quer mostrar que Ele é Deus na tua vida, Ele mostra. Louvado seja Deus. Quando tem uma obra para fazer na minha vida, na tua vida, ou na vida de qualquer ser humano, o Senhor ele faz dessa forma. Aleluia, Ele Deus. fez eu entender que existia um Deus do céu que podia todas as coisas. Ele me fez entender naquele momento que Ele podia todas as coisas. Glória a Deus. Deus ali usou aquela irmã para falar comigo, coisa que só eu sabia, E Deus falou na profundidade comigo naquela tarde. E ali Deus mostrou a glória dele. E a partir daquele momento, meus irmãos, nunca mais meu filho teve febre. Aleluia. Mas é mais difícil ele ficar gripado ou ele ficar. Hoje está com 18 anos, né? Hoje está se achando um homem já, né? Dono do nariz, né? Porque assim, aí cresce e pronto, né? Mas para a glória do Senhor Jesus está lá com saúde. Aleluia, Deus. Jesus, né? Para a glória de Deus, são os filhos que Deus, assim, presente de Deus para minha vida. Aleluia, Deus. Né, pastora Ruth? Louvado seja Deus, são os filhos abençoados para a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, é assim que Deus faz quando Ele quer mostrar que Ele é Deus na tua vida. Então, não importa quanto tempo você está orando pelos teus, não importa qual é a situação que você está passando, esse Deus aqui, ó, louvado seja Deus, que livrou Pedro naquela prisão, que livrou Paulo e Silas, louvado seja Deus, que através do louvor
seja Deus. Mas quando Deus ele quer te abençoar, ele faz assim. É, Deus. Eu acho que eles se apaixonaram primeiro do que eu. Né? Foi primeiro do que eu, amor à primeira vista, entre as crianças e ele. Eu nem namorava ainda, as crianças já chamavam ele de pai. Depois eu falei, Jesus, só o Senhor vai fazer um negócio desse, né? Vai entender o trabalhar de Deus, né? Eu nem namorava ainda, meus filhos não podiam ver na rua, saia correndo, se jogava, pai, né? E eu falei, Jesus, o mistério é grande. O processo foi grande para a gente chegar até aqui, mas Deus nos deu vitória. Deus preparou tudo, preparou o casamento. Depois o Senhor me deu a minha vitória, que é o nosso presente de Deus, hoje com 8 anos de idade, né? A vitória, em nome de Jesus, glória a Deus. E aí o Senhor deu a minha casa, fizemos a nossa casa, fizemos o salão da igreja em cima do salão da igreja estamos terminando a nossa casa para a glória do Senhor. A segunda casa. Então, para quem não tinha onde morar hoje, em duas casas e um salão da igreja, que a igreja é do Senhor, irmãos, é muita coisa. É muita bênção, muita vitória. E o Senhor já deu um ministério, falou, agora vocês vão, né, tomar conta de um povo, né, que vive uma vida que vocês viviam. Agora vocês vão ter que, né, cuidar. E aqui tem uma parte delas, né, esse presente de Deus aí na minha vida, em nome de Jesus, que o Senhor mandou para nos abençoar, para ser canal de bênção na nossa vida, né? Tá aqui a nossa diaconisa Angélica, o canal de bênção, a nossa diaconisa Maria, né, que Deus tirou lá do espiritismo e trouxe o Senhor, falou, essa aqui que vocês vão criar, e colocou do nosso lado. Tem a nossa cooperadora Fátima aqui, que Deus tirou do mundo da prostituição também, que está aqui, a nossa irmã Aline, para a glória do Senhor Jesus, né, hoje aqui vive com o Senhor, a nossa irmã Leandra, para a glória de Deus, e a nossa irmã Gleice, que Deus trouxe lá do outro lado, né, lá da praia. É, Deus. Então, Deus tem coisa grande no ministério. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós ficamos sensíveis à voz do Senhor, o Senhor nos surpreende de formas tremendas e sobrenaturais. O Senhor tem feito coisas grandes na nossa vida e Ele vai fazer na tua vida. Aleluia, Deus. Louvado seja